Olá pessoal, hoje aqui nós vamos falar das cálies, né? E é importante a gente salientar que a cal ela tem um comportamento de aglomerante e diante do comportamento a gente consegue observar que elas podem contribuir muito com esses materiais como reboco, né? E outras aplicações. Bom, o material por si, ele é um ligante, né? Ele é um ligante e tem por objetivo promover a união entre grãos do agregado. Por exemplo, quando a gente junta o aglomerante mais a água, forma uma pasta. Quando a gente pega o aglomerante com agregado miúdo mais água, forma uma argamassa. E quando a gente pega o aglomerante mais um agregado miúdo mais o graúdo mais água, a gente forma concreto, tá? Essas são as composições. Basicamente, a cal, ela tem uma aplicação mais adequada como aglomerante, como pasta e também como argamassa. Como concreto, a gente tem alguns estudos aí, algumas pesquisas, mas ainda não temos nenhum tipo de resultado promissor ainda sobre esse assunto, né? Ok, então, vamos adiante. Se a gente observar, os aglomerantes eles podem ser classificados como ativos, né? E pode ser tratado como inerte, né? Dentro dos ativos, a gente tem os aéreos e os hidráulicos. Os aéreos são os que secam com o ar, né? Como o gesso, a cal, que é um dos que a gente vai estudar, né? Todos esses materiais a gente vai estudar. Nesse caso específico, hoje nós vamos tratar desses dois. Os hidráulicos são os que endurecem com água, como o cimento, né? Tem vários tipos de cimento. Tem o aril, o comum, o composto, pozolânico, alto forno, filler. Tem muito tipo de cimento aí que a gente vai utilizar. Bom, os inertes são normalmente argilas e betume, ou seja, eles reagem independente de água e de ar, eles reagem, tem uma composição química que faz a ligação entre eles lá nas moléculas mesmo. Bom, para a gente entender um pouco das propriedades dos aglomerantes, a gente vai falar um pouquinho sobre a pega, né? A pega é definida como sendo o tempo de início do endurecimento até quando a pasta começa a perder a sua plasticidade, ou seja, quando o material começa a perder a sua trabalhabilidade. Já o fim de pega quando a pasta se solidifica totalmente, mas isso não significa que ela tenha adquirido resistência, tá? Então, essa é uma das propriedades. E isso, com esse tipo de medição, né, do tempo de pega, aqui nós temos o início da pega e aqui o final da pega. Com esse tipo de medição, a gente consegue ver o quanto tempo dá para se trabalhar com esse material. Bom, aqui eu gostaria de tratar com vocês sobre outro modelo de tratamento que a gente pode dar ao material, que é o tratamento através do aparelho de Vicar. Então aqui a gente consegue visualizar o que eu disse para vocês na aula anterior, né? No slide anterior, na verdade. Que quando a gente consegue medir isso através desse equipamento, né? O aparelho de Vicar. Esse aparelho é o que a gente descreveu atrás para medir o tempo de pega. Ou seja, a gente pega o início de pega, que é quando a gente consegue fazer a penetração e a pasta fica com 4 mais ou menos 1 milímetro da base. Então, quando eu soltar a agulha, que essa agulha, esse aparelho tem um peso, tem um bastão, né? E aí eu solto esse bastão com a agulha e ele vai penetrar. E ele vai parar mais ou menos a 4 mais ou menos 1 milímetro. E quando ele parar nesse limite, nesse intervalo, significa que iniciou a pega. A agulha da pega, do início de pega, ela é ponte aguda, né? É uma ponta mesmo, fina. Já o final de pega é uma agulha chata. Então o que eu faço? Eu pego esse cone, esse molde,
vira ao contrário, e aí eu venho com esse material aqui, com essa outra ponta, e marca impressão, porque aqui o material já está endurecido. Então, quando essa agulha não fizer mais impressão na superfície, significa o final de pega. Tá? A gente faz esse ensaio para cal, para gesso, para cimento, né? E esse ensaio ele dá exatamente essa definição anterior que a gente falou aqui. Bom, além disso, a gente pode analisar o coeficiente de rendimento, tá? Rendimento da pasta. Esse coeficiente de rendimento, ele nos permite analisar o consumo dos materiais, tá certo? A gente vê o quanto o rendimento é o volume da pasta obtida por uma unidade de volume de aglomerante. Então, uma relação de agregante com pasta. Ele é dado pelo volume da pasta e pelo volume do aglomerante. Ou a gente pode aplicar a massa específica pela massa, a massa aparente pela massa específica, né, a massa unitária pela massa específica, mais o volume de água. E assim também a gente pode aplicar a mesma equação do coeficiente de rendimento. É para a gente fazer essa relação. Para uma quantidade de aglomerante, qual é a quantidade de pasta que eu vou necessitar, né? Ou seja, se eu quiser calcular o volume de agregado, eu vejo o volume de pasta e determino o coeficiente de rendimento. Posso inverter essa equação aqui de várias formas aqui. Se eu quiser achar esse volume, eu passo ele para cá. Eu tendo o coeficiente de rendimento e o volume da pasta, eu consigo resolver também. Bom, então vamos falar um pouquinho da cal. A cal, ela é um material que é extraída do calcário, tá certo? Então é um produto que obtém através de uma calcinação a uma temperatura bem elevada, né? E a gente tem a cal hidratada e a cal hidráulica, né? Essa é a característica do material, tá certo? Bom, a gente tem na produção da cal a mineração, né? Que é quando a gente extrai, depois a gente tem a britagem, passa pela calcinação, passa para a moagem, vem para a hidratação, passa pela moagem novamente e é ensacado ou transportado de forma a granel. Bom, aqui tem um esqueminha bem elaboradinho, né, para a gente poder observar, que é quando a gente consegue observar a mina, como que funciona, a britagem, essa parte de separação do material, o forno de barranco, que é quando ele começa a tratar o material, a queima, né, da serragem, e aí a gente tem aqui abaixo o resultado final e o estoque, né? Então a gente peneira a cal e depois tem o estoque. Aqui é um pátio industrial da cal que a gente pode observar, só para a gente ter uma visão geral de como é um pátio de fabricação. E a gente tem alguns tipos de cálice. Temos a cal cálcica, né? A cal cálcica, ela permite, ela tem uma quantidade de óxido de cálcio, né, de 90%, maior ou igual a 90%. A magnesiana, que tem um limite de óxido de cálcio, que é a cal, né, maior que 65, menor que 90. E a dolomítica, que tem magnésio nela, que ela tem índices menores ou igual a 65%, tá, de CO2. Então são características. Isso é determinado de acordo com o material que a gente tem em cada região, né? E aí a gente tem aqui uma relação que quando a gente tem óxido de cálcio mais óxido de magnésio maior que 88% ou 90%, a gente tem a cal tipo 1, de acordo com a NBR 7175, que é quem regulamenta, né? Bom, segundo a NBR 7175, a cal precisa de algumas características. Entre elas, por exemplo, os tipos de cálice. Quanto mais pura, está ligado a esse número menor. Então, a cal tipo 1 é uma cal mais pura. A cal tipo 3 é uma cal com carbonatos, né? E aí a gente tem aqui a cal hidratada. A gente tem aqui, isso aqui é uma embalagem, como que ela é disposta.
Aqui a gente tem o nome do fabricante, a NBR que regulamenta, que é a 7175, o tipo, né, e o selo de garantia da cal, tá? Que isso determina a pureza da cal, a qualidade da cal, né, que ela é dada pela Associação Brasileira de Produtores de Cal, tá? ABCP. Bom, além disso, a gente tem aqui a classificação quanto à quantidade de água. Então, por exemplo, de 17 a 19% do volume é determinada a cal normal, a dolomítica normal. Essa é a quantidade de água combinada. A cal cálcica e a cal dolomítica hidratada sob pressão, ela vai de 24 a 27% de água combinada. Bom, e a pasta de cal de 30 a 45, a lama de cal de 55 a 73 e o leite de cal de 80 a 99. Isso aqui é a quantidade de água livre, tá? No material, quando você faz um experimento em laboratório. E o hidrato que está em solução à água de cal. Esse leite de cal, água de cal, lama de cal, isso aqui muitas vezes é utilizado para fazer pintura, né, de meio fio, dessas casas mais simples, né? Curral, enfim, poste, esse tipo de coisa. Bom, então, só para a gente entender um pouquinho do endurecimento da cal, como que funciona assim. Primeiro, a gente tem, no processo de calcinação, a gente tem aqui o calcário, né, mais o CO2, que é quando ele libera, né, quando você está no tratamento térmico. Aí você vai ter, isso é um processo inverso, tá? É quando a cal é invertida. Quando você tem o hidróxido de cálcio, a água com o cal, né, com a cal, mais o CO2, a gente vai promover o endurecimento dela. Então, sempre por ela ser um material aéreo, então o CO2 que ativa ela. Ela volta a ser uma rocha calcária e libera água, tá certo? Então, dessa forma, acontece também com os materiais carbonáticos. Ocorre uma reação lenta e dessa forma também ocorre. Não há formação de dolomítico e de magnesianas nesse caso. Necessário uma pressão de 2 para mim trabalhar 2 MPa e pressão do ambiente controlada. Então, ou seja, para mim ter a cal dolomítica, eu tenho um processo um pouquinho mais complicado. Para mim ter já a cal é um processo mais simples. Bom, os hidróxidos e os hidróxidos se transformam em carbonatos. Quando isso ocorre, aumenta o volume e há uma redução na solubilidade. E aí a gente tem a compactação e aumento da rigidez, um aumento da resistência. Então é isso que ocorre. Aqui a gente tem um MEBzinho, microscopia eletrônica de varredura, lá da nanoestrutura da cal, né? A gente está trabalhando aqui com 20 microns, né? Então a gente está falando em tamanhos bem pequenos mesmo, para a gente ver a estrutura do material. Aqui eu já estou falando de 10 microns, né? Então uma estrutura bem pequena também, essa escala aqui. Então a gente consegue ver aqui uma parte aqui da uma fraturinha aqui interna do material, do carbonato de cálcio. Então, ou seja, eu tenho calcário. Como que é o processo de fabricação da cal? Eu tenho calcário, aplico calor, vou ter a cal mais liberação de CO2, que é o inverso do endurecimento, que é o que a gente viu anteriormente. Como que eu faço a extinção da cal? Eu pego a cal virgem e jogo água. Aí eu vou ter a cal hidratada, ou seja, o hidróxido de cálcio. E aí vai liberar calor nesse momento de trabalho do material. Dolomítica é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu pego o material, mais calor, vou ter essa equação com liberação de CO2. Aí eu venho, hidrato sob pressão de 2 MPa e vou ter a cal hidratada dolomítica. Para fazer a extinção, eu tenho que aplicar água e pressão. Também já foi falado anteriormente. Bom, a hidratação. Quando a gente trata da cal virgem pura,
a gente tem 100% de hidratação. Quando a gente tem o óxido de magnésio, precisa de 110, por isso tem aquela equação diferente. Mas isso vai determinar muito o material que você tem na região disponível para ser aplicado, tá, pessoal? Essa cal, normalmente, ela é utilizada de acordo com a região. E a temperatura de dissociação para o calcário é de 900. Já do magnésio, quando eu tenho esse dolomítico, eu preciso de mais 400. Então eu tenho um material super calcinado e com hidratação lenta. Então muda um pouquinho a característica natural do material. Bom, aqui eu tenho um ciclo da cal. Então eu tenho aqui o calcário, né? Aí ele passa por uma calcinação, cal virgem, depois eu hidrato, tem uma troca de água por calor, eu consigo hidróxido de cálcio, preparo a argamassa com areia, e aí eu vou ter a argamassa no estado fresco. Depois, quando ela tem acesso ao CO2, ela passa por um processo de carbonatação e volta a ser o calcário, mas aplicado na forma que você determinar, como reboco, como qualquer outra coisa. Bom, a cal tem um papel fundamental nas argamassas. Ela melhora a plasticidade, a trabalhabilidade, a durabilidade e melhora a estanquidade. Tá certo? Então, a principal função é de plastificante e de aglomerante. Além disso, a ação plastificante melhora a plasticidade da argamassa e, portanto, a trabalhabilidade. Melhora também a extensão de aderência e melhora também, tem uma ação aglomerante, né? Ela ajuda na envoltura dos agregados, que são inertes, né? Aí quem faz essa função de juntada são os aglomerantes. Então esse aqui é um teste de arrancamento, tá? Vocês podem depois ver esse teste de arrancamento no YouTube, tá? Você só digitar lá teste de endereço, teste de resistência, de aderência à tração, que aí você já vai achar facinho esse teste lá, tá? Vocês vão achar esse teste muito fácil lá no YouTube. Tá? Melhor que vocês pesquisem aqui, o link não está disposto aqui. Beleza? E aí, a partir daqui, vocês vão ver como funciona esse teste. Eu pego uma serra-copo, faço esse trabalho aqui, colo essa pastilha metálica, acoplo o equipamento nessa pastilha, roda a manivela e esse aparelho vai fazendo uma pressão, puxando esse reboco. E aí eu vou medir a ligação desse material com o tijolo, por exemplo, ou com o chapisco. Bom, aqui eu tenho uma ação plastificante da cal. Ela também melhora muito a parte de impermeabilidade do material. Por quê? Porque ele é um material fino, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho esse material, eu tenho o grão de cimento, que é um grão maior, e a partícula da cal é bem fininha. Então, ela vai preenchendo esses espaços vazios que tem entre os grãos de cimento. Por isso que é melhor. Então, veja aqui, uma argamassa sem cal, tá vendo? Cheio de vazios, esses escuros aqui são vazios. E uma argamassa com cal, veja como ficou bem fechadinho, percebe? Então, isso aqui faz toda uma diferença. Bom, nós temos alguns aspectos que devem ser observados, né? Tipo de cal, né? A gente precisa avaliar isso, né? Quanto ao seu volume. Então, às vezes você vê que tem o mesmo peso dos dois sacos com um volume maior de cada um. Formação do carbonato de cálcio se dá dessa forma aqui. Isso aqui é outra microscopia eletrônica, uma ação aglomerante, fica bem interessante. E algumas manifestações patológicas que acontecem estão relacionadas quando eu tenho o óxido de cálcio, né, com grão grosso, acontece uma expansão e aí forma vesícula, ou seja, quando eu tenho uma cal mal hidratada, né, eu tenho esse probleminha que pode ocorrer. Bom, além disso, né, que é importante a gente observar que essas manifestações se dá quando você chega numa casa que está cheia de bolinha, que você vai vendo o reboco desagregando, é esse efeito da cal não hidratada adequadamente que pode provocar essas manifestações. Se ela tiver com o selo da ABCP, normalmente não tem esse tipo de problema. ABPC, né, os produtores de cálice. Bom,
Tanto esse recebimento aqui tanto vale para cimento quanto para cal, tá? Os sacos não pode estar rasgado, tem que ver a data de validade e tem que observar as condições, né? Se não está empedrado, se é um material novo. Então, para vocês poderem ver um pouco mais sobre esses controles de qualidade, é só vocês clicarem na BPC que vocês vão ter muitas informações, tá? E com esse selo, você pode participar esse material pode participar da construção da Minha Casa Minha Vida, por exemplo, agora que chama Casa Verde, verde e amarela e por aí afora. Os sacos devem ter registro de marca, nome do fabricante, tipo de classe, massa líquida do saco e o selo de qualidade do produto. Ok? Que mais, hein? Acho que é isso. Os materiais ensacados devem ser armazenados em local seco, sem umidade e com possibilidade de a gente pegar e circular em volta desses sacos. E aqui eu tenho um pallet, né, um distanciamento da parede, de preferência com 10 centímetros de distância e no mínimo com 10 de altura. Isso vale para cimento e para cal. Só que o adequado mesmo é que eu possa rodar o material. Porque eu tenho que usar primeiro os materiais velhos na obra, quando eu for armazenar, para depois usar os novos, tá? Para não estragar. Um armazenamento aqui inadequado, só para vocês verem onde ocorrem os problemas, tá vendo? Normalmente às vezes tem goteira e aí o que acontece? O material danifica. Então é adequado que por os depósitos ser de forma rudimentar construída, você ter uma base embaixo, ter um distanciamento dele, jogar uma lona em cima, né? E assim por diante. Tá vendo? Aqui tem uns furos, isso aqui dá problema. Aí você deixa, por exemplo, às vezes chega um material, você põe um saco novo na frente e o velho atrás, e dá problema também de vencimento. Bom, aqui eu tenho um ensaio que a gente vai fazer em laboratório depois, tá? Para vocês. A gente vai fazer possivelmente de forma à distância, uma vez que a gente está com esse problema da pandemia, né? Isso aqui é um trabalho que foi feito, eu vou mandar para vocês esse artigo aqui, junto com para vocês fazerem um bom estudo, um bom resumo desse trabalho aqui. O pessoal usou uma forma alternativa dentro do laboratório para fazer a qualidade lá da Unicap para analisar o material. Então, o que eles fizeram? Isso aqui é a ficha química e a ficha física do material, de acordo com a NBR 75, 70, é isso, né? De acordo com a NBR que eu citei para vocês anteriormente. E aqui, algumas coisas é importante medir, por exemplo, a quantidade de CO2 que libera, né, que o material libera, a finura, retenção de água, incorporação de areia, são todas medidas que a gente deve analisar para dar a característica da CH1, CH2 e CH3. Tá? Bom, se a gente pegar aqui e observar, aqui eu tenho uma cal virgem sem calcinar, tá? Aqui eu tenho uma cal virgem sem calcinar, aliás, uma cal virgem calcinada corretamente, tá? Então tem aqui o CaO, tá? Cal virgem. Lá na frente eu tenho os problemas dos vesículos se dá em torno disso, por quê? Às vezes eu tenho uma temperatura acima da ideal que eu ponho o processo da cal para calcinar. Aí ele faz uma crosta na frente, no contorno do grão, e aí por dentro fica cal virgem. Quando esse material está disposto à umidade, a água passa por essa barreira e vem até esse material. Aí é onde pode dar problema. Também eu tenho aqui, às vezes, com processos abaixo da temperatura. Também tem o mesmo efeito que não é adequado. Quando eu tenho esse tipo de situação, acontece o mesmo probleminha. Tá? O mesmo probleminha ocorre. Então aí a gente observa que o grão, no centro, ele fica com cal virgem, por fora ele está ok, mas não completa todo o processo, para ficar como esse caso aqui. E aí também a umidade vem, passa pelo grão e vem até o centro e provoca a expansão e forma aqueles vesículos. Então o ideal é que seja dessa forma aqui com a temperatura adequada. Bom, alguns ensaios aqui vão ser dispostos para vocês para que façam os ensaios
de retenção, de massa específica, que são esses aqui, tá? A gente faz um ensaio no laboratório aqui em Rio Verde, da UNRV, e do Instituto Federal também tem esse dispositivo. Aqui em Rio Verde a gente tem algumas coisas disponíveis aqui para tratar da cal. Então, por exemplo, a massa unitária, a gente pode fazer a massa pelo volume mesmo, usa o frasco ou um becker para fazer, isso aqui de forma rudimentar, né? Até para a gente fazer um teste que a gente consegue fazer. Retenção de água é o quanto que esse material reteve de água e o quanto que ele saturou. Finura a gente faz com a peneira 30 e com a peneira 200. CO2 a gente usa a capela, então a NBR é 71,75, não é 70,75, é 71,75. A gente usa o ácido, um ácido bem poderoso e muito contaminante, inclusive, para fazer esse ensaio de CO2. Joga na cal, vocês vão ver lá na aula prática. E tem também essa questão da areia solúvel, né? Também sólidos insolúveis, no caso a areia, para a gente testar no material. E também a umidade. Aqui no laboratório a gente consegue fazer o CO2, a retenção de água e a massa unitária. A finura também a gente consegue. A gente faz essa finura primeiro para depois fazer os outros ensaios. Então aqui está mostrando como que funciona, né? Aí a gente vê a retenção de água de cada uma delas. A gente percebe aqui pelo frasco. Então olha aqui, a água está aqui e ela conseguiu absorver só esse tanto, aqui esse tanto. Então isso aqui é importante para determinar a absorção de água da cal. Outro ensaio é esse aqui da finura, né? A gente faz essa lavagem, passa pela finura aqui, a gente consegue analisar o material também. E aí a gente consegue medir a finura do material, ver como que ela tá, né? Se ela tem materiais mais grossos ou não. E o outro é o dióxido de carbono. Então é a liberação do CO2. A gente pega a cal, né? Pega o ácido clorídrico e aí depois a gente pesa de novo e vê o quanto de CO2 que liberou. Então isso aí a gente faz aqui no laboratório também. E aqui tem os procedimentos aqui para a gente ver como que isso resulta, né? Para a gente ter o resultado do CO2, para a gente ter o resultado da quantidade de sílica que tem no material. E essas aqui são as referências que a gente utilizou para fazer o trabalho, tá certo? Aqui eu vou deixar no final algumas questões para que vocês possam resolver. Eu vou deixar a atividade, tá? Atividade de hoje. E assim a gente encerra essa aula de hoje aqui, tá bom? Desejo a todos aí um bom trabalho, né? Que Deus abençoe vocês aí e resolva essas questões aí pra gente. E eu vou deixar o artigo aqui para que vocês possam também fazer um resumo. Vou deixar duas atividades aqui para vocês aprenderem bem o que eu estou propondo aqui. Muito obrigado, então. Um abraço a todos e até a próxima aula.